tudo bem com você? Pastora Lona Borges aqui falando. Eu quero iniciar esse tempo aqui dando boas-vindas para você, dizendo que é uma alegria assim imensa no meu coração ter você aqui junto comigo. Esses dias o Senhor tem ministrado no meu coração, dizendo que esse canal ele não é mais meu, ele é nosso. Eu entreguei esse canal nas mãos de Deus. E através desse canal, tantas pessoas estão sendo alcançadas. Por que ele é nosso? Porque quando você compartilha cada ministração, quando você recebe de Deus através desse canal, ele começa a fazer parte da tua vida. Você começa a viver todas as bênçãos que nós estamos vivendo da parte de Deus através desse canal. Por isso que ele não é só meu, ele é nosso, porque você também tem servido como um agente de milagre, de transformação, de ativação para a vida de outras pessoas. Então, sinta-se à vontade nesse canal, sinta-se muito acolhido. Por isso que eu sempre estou falando para você que cada ministração que você ouve, que você assiste, ela tem servido como uma senha, como uma chave. Não esquece de deixar aqui o teu comentário contando para gente qual é a chave que o Senhor tem entregue nas tuas mãos no dia de hoje, porque através do teu comentário, através da tua publicação, outras pessoas estão sendo alcançadas através da palavra de Deus. Então você faz parte junto comigo desse projeto, desse sonho que nasceu do coração de Deus, não só pro meu, mas pro nosso coração. Então sinta-se muito à vontade, muito acolhido por mim nesse tempo de mesa, nesse tempo de devocional, nesse tempo de adoração ao Senhor. Tem sido assim verdadeiramente um tempo único que o Senhor tem nos oportunizado estarmos recebendo mais dele. Então já prepara a tua Bíblia, já prepara o teu caderninho de anotação, porque o nosso devocional, ele já vai começar. Seja bem-vindo. Bom, o nosso devocional hoje, ele está ali no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 10. E eu quero poder ler juntamente com você. Vamos lá, então? Diz assim a palavra do Senhor. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier os filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram, qual é o seu nome? Que lhes direis? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Uau! Então a gente vai ver aqui, quando Deus aparece a Moisés no meio da sarça, e entrega para Moisés ali uma missão de tirar o povo de Israel das mãos de Faraó, do Egito. Moisés ali estava incumbido de ser o quê? O libertador do povo, uma grande missão. Só que a gente vai entender aqui, a gente vai ver que Moisés fala assim, quem sou eu? A gente vai se deparar com Moisés dando algumas justificativas decorrente à sua missão, dizendo quem era ele para tirar o povo do Egito. Ele não sabia falar, ele era pesado de língua, não tinha uma boa eloquência. Moisés sempre vai usar justificativa em alguns momentos, julgando não ser capaz. Por quê? Por questão do medo. E é sobre o medo que eu quero falar hoje. O medo, ele é uma sensação desagradável na nossa vida. Porque o medo, todos nós aqui estamos sujeitos a passar por algum tipo de situações que nos causam medo, seja ele real, aquilo que verdadeiramente a gente está se deparando no momento que nos traz o medo. Por precaução até mesmo, o medo vem. Vou te dar um exemplo. De repente você vai ter medo de passar numa rua onde o índice de assalto, de acidente é grande. Então isso é real. Você está se deparando com uma situação que já aconteceu. Então o medo ele pode te vir, pode acontecer na sua vida. Essa sensação de você sentir mesmo esse medo. E ela pode ser o quê? Imaginária. Algo que a tua mente imaginou, algo que você ainda nem viveu. Só que eu não quero falar em si da sensação, desse medo que pode te acontecer, mas o que acontece com a nossa vida através do medo, por causa do medo. O medo, ele abre algumas portas na nossa vida e é sobre essas portas que eu quero falar com você nessa manhã.
O medo, ele abre a porta para a incredulidade. Porque aqui quando Moisés recebe essa missão e ele diz assim, quem sou eu? E Deus afirma dizendo, eu sou o que vai contigo, eu estarei contigo. E a palavra de Deus aqui no capítulo 4, Deus começa a dar alguns sinais para Moisés, deixando bem claro que seria com ele. Ele falou assim, Moisés, o que tem na tua mão é uma vara, lança-te no chão. E a palavra vai dizer que a vara virou uma serpente. Deus falou assim, pega de novo a vara. E Moisés tocou na serpente, ela se tornou uma vara de novo. Depois Deus falou assim, coloca a tua mão no seio. E a mão de Moisés ficou leprosa. Depois ele falou assim, coloca de novo. E a mão ficou sã. Deus o tempo todo estava falando ali no meio da sarça ali com Moisés, dizendo assim, não importa que você tenha medo. Não importa que você vai se deparar com situações que possam te causar mesmo medo. Mas eu, Senhor, vou estar contigo. Então, o medo, ele abre a porta para a incredulidade, da gente começar a achar que a gente não vai viver alguma coisa que o Senhor falou na nossa vida. E o medo, ele consegue ser algo paralisante na nossa vida. O medo, ele abre uma porta de paralisia, porque a gente começa a travar e a gente começa a não alcançar. Quando o povo de Israel estava ali mediante ao Mar Vermelho, comandado por Moisés, o povo se deparou com o faraó vindo atrás. Aquilo ali não era algo que a mente deles imaginaram, era real, era uma situação que eles estavam vivendo de tamanho medo. E a palavra vai dizer que Moisés falou para Deus, Senhor, e agora o que eu vou fazer? Deus falou assim, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Aquela situação que o povo estava passando era uma situação que estava trazendo medo, mas só que a palavra vai dizer que o povo, mesmo com medo, o povo não parou. O povo não recuou. O povo avançou. Então deixa eu falar uma coisa aqui para você. Independentemente daquilo que você está vendo, da sensação do medo que está sobre a tua vida, não permita que o medo venha te parar. O medo, muitas vezes, ele pode ser preventivo para a nossa vida, mas ele não pode fazer que a gente venha paralisar e deixar de cumprir propósito. Porque quando nós paralisamos através do medo, por causa do medo, a gente deixa de cumprir propósito e deixamos de viver promessas, milagres. Se o povo de Israel tivesse parado mediante ao Mar Vermelho, ali a Faraó que vinha atrás, que era algo que era realmente real para a vida deles, eles tinham deixado de cumprir promessas, de cumprir propósito e viver milagres. Não permita que o medo venha paralisar você. Quando Moisés fala isso aqui para Deus, eu não sou capaz, quem sou eu? Porque naquele momento, Moisés estava já, fugido ali. Moisés falou assim, meu Deus, agora eu vou ter que voltar lá e se deparar com o faraó. E o que pode me acontecer? Meu Deus, eu não tenho uma boa eloquência. O medo, ele abre a porta, gente, da gente duvidar, da gente até mentir. Não tem quando a gente mente, às vezes, de fazer alguma coisa. Não dá pra mim, não, porque aí a gente inventa desculpa, porque a gente tá sendo tomado pelo medo. E eu quero hoje falar pra você, rompa isso, vença isso. O medo não pode paralisar você. O medo não pode fazer você recuar com aquilo que Deus já entregou na tua mão. O que Deus tem falado pra você fazer? E você está inventando desculpa, você sempre tem uma justificativa para a situação que Deus deu para você, o comando que Deus deu para você. Rompa, saia desse lugar de medo. Não permita que essa emoção, essa sensação do medo, ela venha dominar você. Você que tem que manter o controle das suas emoções. Permaneça firme, focado naquilo que Deus falou para você, porque antes de Deus nos dar uma missão, Ele já nos garante que Ele vai estar conosco. Então Ele falou assim para Moisés, o que tem na tua mão, Moisés? É uma vara? Joga ali no chão, a vara se tornou em serpente. Deus estava falando o quê? Mostrando o poder dele sobre a vida de Moisés, dizendo assim, olha só, eu sou poderoso. Não fica com medo. Seja corajoso. Você vai ver aqui a palavra de Deus na Bíblia, Deus falando isso para muitos homens aqui de Deus, assim como falou para Josué. Não tenha medo, esforce-se, tenha de bom ânimo, seja forte e corajoso. Eu não sei o que de repente Deus tem permitido, tem falado para você fazer, tem te dado como uma missão para você executar e você tem se paralisado por questão do medo. Levanta, reage, tá com medo? Vai com medo mesmo. Não permita que essa sensação domine você e te roube de você viver milagres, te roube você de cumprir propósito, porque o medo, ele abre portas na nossa vida, a porta da incredulidade, porta da mentira, porque nós começamos a mentir, inventar desculpas e mentir. Você sempre vai falar alguma coisa justificando para você não fazer porque você está tomado pelo medo. Se liberta dessa sensação, se liberta dessa cadeia. Não que você não possa sentir medo, o medo é algo que é real, mas a palavra de Deus diz assim, não temas. Por que a palavra de Deus sempre vai dizer aqui na Bíblia, falando assim pra gente, deixando claro, não temas, porque Deus tá falando assim, o medo vai vir mesmo. Essa sensação, ela é real mesmo, mas ela não pode te prender. Ela não pode te parar. Ela não pode ser algo paralisante na tua vida.
Deixa eu falar aqui para você uma coisa, entenda de uma vez por todas. Antes de Deus te dar uma missão, Ele vai usar o poder dele na tua vida para que você perceba, sinta e saiba que Ele é com você. Então você não tem que temer. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu não sei, de repente você está passando por uma situação que você está olhando, você está falando assim, olha aí, isso aqui me traz medo, mas Deus já falou assim para você. O meu poder é maior. Seja forte e corajoso. Não desanima, porque o medo, ele faz isso, ele começa a botar no nosso coração essa sensação de desânimo. A gente começa a dar um passo atrás. A gente começa a recuar, porque nós estamos tomados pelo medo, pela sensação do medo na nossa vida, paralisando a nossa mente, paralisando a nossa caminhada, paralisando a gente de executar com excelência algo para o Senhor. Não fique com medo. Não importa a situação que você está se deparando, Deus é com você. Não importa se teus olhos estão contemplando algo que verdadeiramente é o medo, e às vezes também vem na nossa mente algo que a nossa mente vai imaginar. Meu Deus, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Não, não vou fazer isso não, porque não vai dar certo, porque você já está sendo tomado por essa sensação que está dominando você. Não permita que o medo venha te dominar. Deus é contigo. E Ele é poderoso, Ele já demonstrou bem claro na tua caminhada, na tua vida, que Ele é poderoso na tua vida. Assim como Deus foi com o povo, assim como Deus foi com Moisés, Ele vai ser com você. E Deus até foi bom, porque Ele falou assim, então eu vou chamar Arão. Arão vai contigo, para poder falar aquilo que de repente você não vai conseguir falar, mas a missão estava sobre Moisés. Mesmo no meio do medo, Deus vai usar pessoas para ser um apoio pra gente, mas a missão vai ser dada para você. Você que vai ter que enfrentar, você que vai ter que avançar, você que mesmo que vai ter que ir. Ainda que tenha alguém do teu lado para te apoiar. Eu quero hoje estar aqui do teu lado para te apoiar, falar assim para você: vai. Faz. Saia dessa prisão do medo, não permita que as tuas emoções venham te dominar. Você é forte, porque Deus, ele já tem te preparado, te capacitado. Então, levanta, vai viver mesmo tudo aquilo que ele te prometeu. Não fica com medo. Não fica com medo, porque ele é poderoso para operar o poder dele em nós. Fica com essa palavra no dia de hoje, abençoada. Qual é a sensação de medo que você está tendo aí agora? Por quê? Sobre o quê? O que Deus tem falado? Peço para você fazer. Qual é o desejo, o sonho do teu coração em fazer e você tem recuado porque você está sendo tomado pela sensação de medo imaginária, que a tua mente está imaginando que já não vai dar certo, que não vai acontecer, que você não é capaz. Porque Moisés falou assim, quem sou eu? Moisés estava falando assim, eu não sou capaz. A mente dele já absorveu, o medo, a sensação do medo já tomou conta. E aí a gente teve ele falando, eu não tenho boa eloquência, eu sou pesada em línguas. Olha só, sempre uma desculpa porque o medo tomou conta. Sai desse lugar de medo. Para com essa sensação imaginária na tua mente de que nada vai dar certo. Deus operou aqui o grande poder dele para Moisés e falou assim, eu sou contigo. Quando ele falou assim, o que eu vou falar pro povo? Diz o povo que eu sou o que sou. Eu sou poderoso para fazer. Eu, o Senhor, já estou contigo, diz aqui a palavra dele. Certamente, eu serei contigo. Deus estava dando certeza. Moisés fica com medo, não, de ser frouxo. Certamente eu sou contigo. Agindo eu, quem impedirá? Se eu tô contigo, as coisas vão acontecer independente das situações, das circunstâncias que tu vai encontrar lá na frente. Porque clamas a mim, digo o povo que marche. Faraó tá vindo atrás? É a realidade pra tua vida? Mas vambora, vamos atravessar esse mar. Porque Deus é conosco. Ele é conosco. Então não sinta-se, não permita-se ficar aprisionado por essa sensação. O medo, ele não pode te paralisar, querido. O medo hoje não vai nos paralisar. O medo não vai fazer a gente recuar. O medo não vai fazer a gente retroceder. O medo não vai fazer a gente ser incrédulo. O medo não vai fazer a gente mentir. Nós somos fortes em Deus, porque Ele nos fortalece. Ele nos fortalece. Então fica com essa palavra no dia de hoje. Não esquece de compartilhar essa palavra para outros corações. Identifica aí quem está, de repente, se acovardando por medo. Envia mesmo, seja um canal de bênção para a vida dessas pessoas. Não esquece de dar like, de dar um joinha. Não esquece de deixar o seu comentário. Qual é a senha que o Senhor hoje deixou para a tua vida nessa ministração aqui? Escreve aí
pra gente poder acompanhar, pra gente poder estar aí recebendo junto com você e outras pessoas serem ativadas também, receber também. A gente quer fazer parte também da tua história, assim como você já está fazendo parte da nossa história. Como eu já falei aqui, esse canal, ele é nosso. Então, sinta-se muito à vontade. Que Deus venha, assim, continuar ministrando essa palavra no teu coração. E eu sempre uso um bordão, que eu sempre uso uma palavra que eu falo assim, tá com medo? Vamos partir para cima, vamos com medo mesmo. Porque Ele não vai nos dominar. Porque Deus já lançou a palavra de vitória. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Sê tu uma bênção.